E hoje o IBGE divulga os dados do IPCA 15, que é a inflação que é medida do meio de um mês até o meio de outro, referente ao período entre o meio de agosto e o meio de setembro. A projeção do mercado é de uma nova deflação de 0,2%. A gente traz de volta aqui para a nossa conversa o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, a dúvida que todo mundo fica ao ver essa deflação é o quanto dessa deflação vem das medidas artificiais do governo, o quanto dessa deflação vem de uma desaceleração por causa de juros e que pode se manter e se estender também para os próximos meses. Quais são as suas perspectivas? Olha, Priscila, boa parte dessa deflação, de fato, são as quedas de impostos, né? Especialmente a queda de imposto sobre gasolina e telecomunicações. Mas nem toda a desaceleração da inflação, as projeções de inflação desse ano estavam em torno de 9% alguns meses atrás, e hoje já estão abaixo de 6%, metade disso, mais ou menos, foram os cortes de impostos. O resto já são sinais de desaceleração de custos no mundo, né? A gasolina vem caindo para além do corte de impostos, alimentos recuaram também no mercado internacional. Essa conversa que a gente estava tendo antes do intervalo, né, que de juros no mundo mais altos, queda do preço de commodities, ela vem justamente para contratar essa desinflação para frente no mundo inteiro. Isso está chegando no Brasil também, né? Eu acho que a inflação, a alta da inflação foi global e a queda da inflação precisa ter um componente global também, né? Agora, tem partes da inflação, principalmente ligadas a serviços, que ainda estão muito elevadas, né? Essas partes são relacionadas ao mercado de trabalho, que está aquecido, né? Relacionados ainda ao consumo final de serviços. A população ainda está correndo atrás do consumo que não foi feito durante a pandemia, consumo de serviços, né? Porque durante a pandemia você pôde comprar geladeira, televisão, etc., mas não dava para fazer alguns serviços, né? Turismo, viagens, feiras. Essas coisas estão aceleradas agora para compensar o período da pandemia. E é uma inflação muito inercial também, né? Normalmente, os preços têm como referência a inflação passada, que foi uma inflação alta, né? A inflação do ano passado foi alta. Tudo isso também deve diminuir para o ano que vem, né? Com a inflação mais baixa esse ano, essa inércia diminui para o ano que vem. Esse efeito da saída do consumo de serviços da pandemia também deve desacelerar. O Banco Central aqui, até mais firme do que o Banco Central americano, começou a subir os juros lá desde o ano passado, está mais bem posicionado para trazer a inflação para baixo. Então, a nossa impressão é que a economia brasileira não vai conseguir escapar dessa ressaca global que tá chegando, mas vai ter um efeito colateral positivo, que vai ser o reequilíbrio da inflação gradualmente ao longo do tempo. Mas o Banco Central ainda vai ter que deixar os juros altos por um bom tempo para que isso seja garantido. Caio, vou pegar o gancho aí do que você acabou de dizer, que o Brasil não vai escapar dessa ressaca, mas claramente nós já estamos chegando, a ressaca está chegando com o Brasil com uma situação muito diferente do que vimos, especialmente em outros anos eleitorais. Queria que você estendesse um pouco mais essa tua avaliação. Bancos estrangeiros, grandes gestores estão dizendo, olha para a América Latina, olha para o mercado emergente e considera o Brasil como um destino de investimento. Que olhar é esse e qual a sustentabilidade dele no longo prazo? Esse é um olhar que tem dois pilares, um pilar relativo e um pilar de fato referente ao Brasil. Primeiro, o pilar relativo, né? Quando o investidor global procura portos para investir, ele sempre faz comparação entre os países, né? O Brasil está na categoria dos países emergentes e, historicamente, competiu por fluxo de capitais com países que hoje estão muito mal. A Rússia, a Turquia, a China, que está desacelerando com uma incerteza muito grande, México, que também tem incertezas, e Colômbia, né, incertezas políticas crescentes, crescimento baixo. Então, em termos relativos, o Brasil aparece como um candidato com mais estabilidade que os outros países. E o Brasil tem características especiais que o coloca também nessa situação positiva. É um país que exporta muitas commodities, né, e os preços das commodities, apesar da queda recente, ainda está muito alto, grãos, metais, energia. É um país que está com a economia recuperando, em recuperação mais forte. No começo do ano, as projeções de PIB eram em torno de 0%, 1%, hoje estão em torno de 3%. Ontem saiu um indicador muito interessante, que é a confiança do consumidor, calculado lá pela Fundação Getúlio Vargas,
que vem subindo, enquanto a confiança do mundo inteiro está desacelerando, aqui no Brasil está crescendo. Então, o Brasil tem características que o colocam, de fato, em destaque para receber fluxos de investimento nesse momento. Agora, você apontou bem, nós estamos chegando perto das eleições e nós temos pela frente uma transição do regime fiscal que vai ser muito importante. Independente de quem ganhar a eleição, né, todos os candidatos já disseram que o teto de gastos precisa ser reformulado. O Brasil ainda é um país muito endividado, é um país que tem pressão de despesas públicas muito fortes e juros muito altos sobre essa dívida. Então, se nós não vamos ter mais o teto de gastos como uma referência, como uma âncora para as expectativas, qual vai ser o novo regime? Como é que nós vamos estabilizar a dívida e garantir ao investidor que o recurso que for investido no Brasil vai ser pago corretamente, não vai ter inflação alta, não vai ter alta de impostos? A gente precisa entender qual é o plano fiscal do governo, mas antes a gente precisa saber qual é o governo que vai assumir a partir do ano que vem. Então, esse período de incertezas continua e eu acho que só depois das eleições que a gente vai ter mais claramente a tendência, né, o caminho para a qual a política fiscal no Brasil vai seguir. Ontem eu estava conversando com um gestor, inclusive, Caio, que ele estava falando o seguinte, que não vê a hora de acabar as eleições, porque tem muito investidor que está segurando, né, os investimentos justamente por causa de toda essa incerteza. Mas queria te fazer uma última pergunta muito importante, porque a gente estava aqui fazendo uma discussão, o Rafael Colombo, apresentador do Novo Dia, estava olhando aqui e acha que a tua foto ali, a tua esquerda, é uma foto do Corinthians. Thaís Herédia disse que sabe que você é palmeirense. Então, eu queria que você tirasse essa nossa última dúvida aqui. Eu jamais teria uma foto do Corinthians no meu quarto. Apesar de ter muito apreço pelos nossos rivais. Essa foto aqui, não, do outro lado aqui, né? É uma foto da final da Copa de 66. É o jogador da Inglaterra chutando a bola. Eu chutei um Sócrates aqui, aliás, quando o Colombo falou Corinthians, mas... A camisa branca é a Alemanha, né? E a outra é a Inglaterra. Mas você é palmeirense, né, Caio? Eu não errei não, né? Não errou. Essa minha cara de felicidade não engana. Ah, meu Deus. Ele já está em clima de Copa com uma miniatura da Julie Rimet ali. Só o Palmeiras que não tem Mundial. Acabou o seu tempo, viu, Caio Megali? Acabou muito seu obrigada, tempo. Meu Essa caro. foi boa. Brincadeira. Caio, obrigada. Bom dia para você. Boa terça-feira. Obrigado a vocês. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada.